Galera, então boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez aqui com vocês, né, para dar uma aula. Ano passado, se não me engano, passei conteúdo de soma dos ângulos dos polígonos, se não me engano. E esse ano aqui, né, eu vou passar uma revisãozinha sobre o conteúdo de porcentagem, que está mais ou menos aí dentro do que vocês estão estudando no momento, né? Porque você até falou que tem alguma coisa a ver com juros compostos nas próximas aulas. Então eu vou relembrar um pouquinho desse conteúdo de porcentagem, algumas noçõezinhas, algumas coisas para vocês relembrarem mesmo, lembrar um pouco de como eram as regrinhas, as partes, mas vocês podem adiantar aí um próximo raciocínio de porcentagem quando vocês forem fazer a atividade. Vamos lá. Primeiramente a gente tem aqui como representações, né? A representação da porcentagem, para quem obviamente já está acostumado a ver, ela é feita por esse símbolo. Normalmente na televisão a gente observa bastante, né? Que tem, até citei sobre nas eleições, quando a gente tem aqueles gráficos, as porcentagens, quem foi mais ou menos votado, a gente sempre vê esse símbolozinho no final, depois o número. Ou quando a gente vê alguma propaganda de tantos por cento de desconto, tantos por cento de juros ou sem juros, né? Sem juros, mas às vezes tem um juros em cima, então eles colocam a porcentagem como representação. Tantos por cento de desconto na loja, tá? No final do mês, liquida no verão de algum lugar, você vê tantos por cento de desconto, 50%, 60%. Então vocês já estão mais ou menos habituados aí a ver esse símbolo. Ele até que é engraçado se você olhar para ele já lembra o número 100, né? Se vocês mudassem esse bastãozinho do lado de cá, ele já teria 2 zeros e mais o 100. Eu acredito que tem alguma coisa a ver com isso aí, para esse símbolo ser dessa forma, né? Seguindo o que significa. É a razão de um número com um número 100. A gente pega qualquer número, divide por 100, então a gente vai ter um número por cento, porcentagem. Eu já vou explicar melhor sobre isso mais à frente, né? Então aqui a gente tem diferentes formas de representar ele. A gente pode representar como fração, número acompanhado ao símbolo e como número decimal. A fração a gente conhece muito bem, é um número pelo outro. Nesse caso aqui, mais precisamente, algum número por 100, que vai representar a nossa porcentagem. O número acompanhado ao símbolo, que é esse carinha aqui. Então a gente vai ter algum número, e esse carinha aqui na frente, então a gente vai saber tantos por cento, saber quanto está querendo dizer. E o número decimal, que ele vem de resultado da fração. A fração é um número dividido por 100. Com o resultado da nossa fração, a gente vai obter o número decimal. Também significa o número por cento. Beleza? Seguindo esse raciocínio, a gente tem aqui alguns exemplos. Vou começar desse lado aqui, talvez depois eu passe para lá ou não, dependendo, posso pagar aqui se vocês entenderem mais fácil. Primeiramente, a gente tem aqui o 32%. Primeiramente, com o símbolo, como eu acabei de falar. Então, uma das representações dele. A outra representação, né, seria 32%, que é a mesma coisa que 32 dividido por 100. 32%, que é em forma de fração. Seguindo, 7%. 7% vem desse lado aqui. Em forma de fração, a gente vê ele dessa forma. 7%. 7 dividido por 100. E 89%, mais do número 100. Só um exemplo ali, né? Que tem essa representação com o seu símbolo. E aqui, que pode ser representado por 89%. E é a mesma coisa também. Eu vou fazer desse lado mesmo para não ficar muito, só com um exemplo maior eu vou falar. Aqui as primeiras representações, né? E aí agora tem esses dois pontinhos aqui. Aqui vai ser mais completa a forma. A gente já lê que 27%. O que a gente imagina primeiro? Como falei, 27%, primeiramente, né? A primeira coisa que veio na nossa cabeça, que é igual a outra forma dele, que é o 27%, que é a mesma coisa também, que aí agora entra aquela parte decimal que eu falei. Como que eu vou transformar isso aqui num número decimal? A gente está acostumado, não sei se vocês lembram, quando a gente divide um número por 10, 100 mil, a gente tem a simples tarefa que é andar com a vírgula.
Então a gente tem aqui, ó, 27 dividido por 100, a gente vai pegar o valor original, né? Que é o 27 aqui. E aí é como se a vírgula dele estivesse aqui, correto? E aí teria o número 27. A gente vai andar com a vírgula duas vezes, já que tem os dois zeros divididos aqui. Vamos ver, 1 por 2. Então temos aqui, de forma decimal, o 27%, né? Ele é 0,27, representa isso daqui do valor, beleza? Assim a gente tem 17%, que é bem parecido também. 17%, imagina ele em forma de fração, que representando dessa forma. E aqui não tem muito segredo, vou fazer a mesma coisa. 17, andei duas vezes com a vírgula, 0,17. Essa é a forma decimal, essa é a forma de fração e essa é a forma com símbolo. Ambas são iguais, tudo representa a mesma coisa, beleza, galera? Só que em determinadas situações a gente vai dar de cara com algum desses exemplos, então a gente tem que sempre já imaginar como que acontece. E por último lá, na última coluna lá, ali a gente tem que chamar os porcentagens por vírgula. No caso desse cara aqui, 8,3%, que é igual a, em forma de fração vai ser a mesma coisa, né? E em forma decimal, a gente vai andar com a vírgula da mesma forma também. A diferença está aqui, né? Então a gente vai andar para lá. Então a gente tem aqui 8,3, né? Vou colocar aqui 83, que a vírgula vai mexer, então eu não vou fixar ela. Só que ela já está daqui. Então eu vou andar duas vezes, ó. Vou andar uma, então seria 0,83 mais uma. Então vai ser 0,083. E essa daqui vai ser a forma de 8,3%, né? Vai ser representada como número decimal. Aqui em seguida eu tenho 7,5, né? 7,5. Que é igual a 7,5 dividido por 100, que é igual a 7,5, né? Aqui, a gente está aqui, 1, 2. Então 0,055. Beleza? Então não tem muito segredo. 235%, o número que ele passa de 100. Mas também não dura muita coisa. 235% é a mesma coisa de 235 por 100, que com a vírgula está aqui, a gente vai dar uma e duas vezes. Então vai ser 2,35. Essa é a forma que 235% remete a gente de forma decimal. Beleza? Então, beleza. Entendido isso daí, a gente tem uma noção das representações dos números em forma decimal, em forma de fração e na forma com símbolo, para relembrar a gente. A gente vai seguir fazer alguns exercícios, né? Só para relembrar mais ou menos como a gente vai estar fazendo. Primeiramente, o exemplo é mais simples. Como eu falei da loja lá que costumamente tem um desconto. A gente tem um tênis que hoje em dia é normal esse valor, até um dos mais baratos, a gente acha assim hoje, né? Realmente comprar um tênis de marca. A galera da Shopee que gosta, eu sei que é bem mais barato, mas por aí, às vezes, infelizmente, faz esse valor. Então a gente vai pegar um tênis que custa R$400. 400 aqui. Está sendo vendido com desconto de 12. Qual o valor do tênis com esse desconto? Então, primeiramente a gente tem que pensar o quê? O que está acontecendo com o valor total para a gente achar um novo valor? Está acontecendo 12% de desconto em cima dele. Então a gente vai ter 12%, né, do valor total, que é 400. Só que aqui não ajuda muita coisa, a gente sabe o que está falando aqui, mas para ajudar na nossa conta não tem muito o que fazer daqui. Então a gente vai usar aquelas representações que eu acabei de falar. O que a gente poderia estar fazendo? Transformar esse carinha aqui em forma de fração, já ajuda muita gente. 12%, né? Que é a mesma coisa aqui, de 400. A gente pode usar aqui a multiplicação. E aí a gente pode fazer de duas formas. Ou a gente multiplica esses dois caras e depois divide por 100, ou a gente divide esses dois caras aqui um pelo outro e depois multiplica com o resultado. Peraí, como é que é? Como é que você falou? O quê? Confundiu
Não. Aí que tá. Muita gente tem o costume de já pensar em porcentagem, como eu até vou comentar depois, e identificar com regra de 3 direto. Nesse caso aqui, a gente vai estar usando a forma mesmo de porcentagem. Então, a gente não vai estar usando primeiramente aqui a multiplicação cruzada. A gente vai usar a fração, multiplicar ela pelo valor total, que é o valor do tênis, e a gente vai descobrir aí quantos que nos traz esse 12%. Nesse caso aqui, ó, a gente tem uma fração, que é a mesma. Aqui também a gente tem uma fração. Concorda comigo que é 400 por 1? É a mesma coisa que 400. Então, quando a gente tem duas frações e multiplica elas, a gente multiplica direto. O valor de cima pelo valor de baixo também. Então, voltando. Estou fazendo isso aqui, beleza, pessoal? Então, aqui eu tenho 12 vezes 400, depois eu divido por 100. Aí eu vou fazer dessa forma. É igual a 12 vezes 400. Tudo isso dividido por 100. Aí o que a gente pode fazer aqui para facilitar? Alguém tem ideia? Isso aí. A gente pode pegar aqui e voltar. Ó. Esse cara, esse cara, esse cara. Lembrando, que é sempre bom lembrar isso, que a gente só pode fazer isso daqui porque aqui a gente tem uma multiplicação. Um cara está multiplicando esse cara e depois está dividindo. Então não tem problema cortar esse zero. Porque se fosse uma soma aqui, aí eu já não poderia fazer isso mais. Porque o primeiro teria que resolver aqui. Então seria ó, 400 mais 12, por exemplo, que daria 412. Aí como é que eu ia dividir por 100 cortando zero? Não ia ter zero para contar. E eu ia ter que fazer aquele lance lá da vírgula, né? Como a gente fez. Mas não é o caso aqui, que é uma multiplicação, então a gente pode sim contar esses zeros. Nesse caso, vai nos sobrar aqui o 12 vezes 4, né? Fazendo essa multiplicação, a gente não tem qual valor. Nem sabe de cabeça? 48. Boa. 48. Beleza. Então a gente observou aqui que a gente encontrou o valor de 48, correto? Mas o que esse cara aqui trouxe para a gente? O novo valor do tênis? Muito bem. Então a gente tem aqui agora, a gente achou 12%, que é o desconto que a gente vai ter em cima do tênis. Então a gente não terminou o probleminha. A gente só achou quanto vai ser o desconto. Aí a gente vem aqui agora, pega o valor total, que é 400, diminui pelo desconto, né? Foi descontado dele, 48. E a gente obtém um novo valor do tênis. Qual o valor que a gente vai ter? 352. Isso aí, 352. É o novo valor do tênis, beleza? Então é isso aí. Aí a gente fez pela forma de porcentagem. A gente pegou o 12%, transformou aqui numa fração, como eu tinha falado anteriormente nos outros exemplos. Transformou aqui, multiplicou em cima do valor e achamos o desconto. A partir dele, a gente descontou o valor e achamos o que a gente precisava, né? Que era o valor do tênis com desconto. A gente poderia só, qual o valor do desconto? Aí seria esse resultado aqui. Mas com a pergunta perguntando o valor do tênis, vamos precisar desse resultado aqui no final. Beleza? Agora, em relação à sua pergunta naquela hora, fazer resolvendo esse daqui com a regrinha de 3, né? A regrinha de 3 normalmente a galera usa para muita coisa. E aí o que acontece? Dependendo da situação, fica mais fácil quando você usa a regrinha de 3. Eu acho essa forma aqui mais fácil, porque você já faz direto, você já pega aqui, já transforma em fração e já resolve, já vamos embora. Na regrinha, normalmente você tem que ter uma interpretaçãozinha, né? Porque na regrinha de 3, como que funcionaria aqui? A gente vai pensar o quê? No valor do tênis, que ele custa, ele representa 400. Vou até trocar aqui, para você entender melhor. Ó, 400 aqui é o valor do tênis, correto? Então eu tenho, pensando em porcentagem, já que a gente está trabalhando com isso, 400 aqui é 100% do valor do tênis. Ou seja, o valor total, correto? E eu quero saber, primeiramente, o desconto que equivale a 12%. Quanto que vale isso? Então a gente vai ter que 12%, né, pensando no probleminha, nos traz o valor X, porque eu não sei quanto é 12% ainda, né? E aí o que a gente faz agora? Agora a gente faz esse valor, multiplica cruzado. Então a gente tem que X vezes 100 vai ser 100x. E 4%
400 vezes esse 12 aqui. Como eu falei aquela hora a gente fez o que aqui? 4 vezes o 12, que deu 48, né? Daí aqui vai ser 100, continua sendo x, né? 48. Só que aí tem uns 2 zeros aqui, a gente vai coloca os 2 zeros. Nesse caso aqui, esse cara vai passar para cá dividindo, então vai ser x é igual a esse cara sobre o 100. A gente vai cortar os dois, né, que pode fazer isso tranquilamente, e aí a gente obtém novamente o valor de 48. E aí a gente chegou no mesmo resultado, beleza? Só que o que eu falei? O trabalho é mais ou menos o mesmo, a diferença é que a gente teve que interpretar de alguma forma. Ah, esse vale esse vale esse. A gente tem mania, às vezes, ir direto, muito direto por regra 23, às vezes trocar o valor, ou subir o x para cá, descer o 400. Ou às vezes esquecer de multiplicar cruzado, como acontece com outras pessoas também. Ou às vezes trocar o x com 12 aqui, né, inverter os dois aqui e acaba pegando a conta toda. Então a regra 23 ela talvez nos complique um pouco por conta disso. Já da outra forma você já faz a conta direta e não tem erro nenhum, beleza? Então, enfim, quis trazer esse exemplo aqui com a regra 23 para vocês poder julgar aí qual vocês acham, qual método vocês acham aí mais fácil ou mais difícil, né, de fazer. Seguindo, agora eu tenho uma questãozinha um pouco maior, né? Em uma pesquisa com 1.200 pessoas, avaliaram um operador de celular, ruim, regular, boa ou ótimo. De acordo com o quadro a seguir, calcule o número de pessoas que representam cada porcentagem e aqui embaixo vai mostrar a opinião desses entrevistados. Primeiramente, a gente vai vir aqui com ótimo. 12% das pessoas, né, de todos os entrevistados, falaram que o operador é ótimo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai achar aí quantas pessoas no total representam esses 12% de 1.200 pessoas. É uma questão bem simplesinha, né, mas para dar um trabalho para a gente trabalhar um pouco mais ali e treinar um pouco mais em cima da questão da porcentagem. A gente vem e faz aquele método, como eu falei no início. Também daria aquela regra de 3, tá, pessoal? Mas como é o método mais fácil diretamente da porcentagem, então acredito que fica mais tranquilo para todos. Né? Daqui a gente tem 12% de 1.200, né? Que é o valor total de pessoas que avaliaram a operadora. E a partir daí, né, eu vou e transformo 12% aqui, posso multiplicar por 1.200. Nesse caso aqui, como eu falei, a gente pode fazer de duas formas. Ou já corta de uma vez, ou multiplica direto, ou multiplica depois de 20%. Eu vou cortar de uma vez, que eu acho que vocês já conseguiram entender, né? Vai ficar mais simples para todo mundo entender. Eu posso cortar aqui primeiro, já de uma vez, como vai dividir depois, então significa isso, né? E aí vai sobrar aqui o 12 vezes o 12. E na tabuada aí muita gente já está careca de saber que é. Vocês lembram? 144. 144. Números iguais aqui, a gente costuma ter uma lembrança maior, né? Nesse caso aqui, 144 pessoas disseram que o operador é ótimo. Em seguida, 32% das pessoas disseram que ela era boa, né? O serviço era bom, no caso. E aí, a gente tem o era 32. A gente tem 32, 100 de 1.200. A gente pode fazer novamente o mesmo processo, corta aqui. E a gente vai ter como sobra aqui 32 e 12. Vem se arrisca? Fala, Guilherme. E aí, ó, eu até falei com outra turma também, que tem um jeitinho mais fácil, que a gente no final costuma até querer fazer de cabeça. O que é mais fácil da gente fazer esse tipo de conta? O que a gente pode fazer? A gente decompõe o número, que fica bem mais simples a gente fazer. Pega esse 32, por exemplo, colocar aqui em cima,
Se vocês conseguirem ver, vocês abriram. É da Se quiser ver, esse é o 94. vermelho aí. Acho que dá Melhor, 94. né? Fazer com vermelho. E aí fica. Não faz parte da conta, né? Exatamente. 32, né? É o número que a gente está multiplicando vezes o 12. Todos concordam comigo que 12 é um número com 2 unidades a mais do que 10, correto? Então tem que é 32 vezes o 10 vezes o 2. Concorda comigo? E aí o que eu posso fazer aqui primeiro? 32 vezes 10 é muito simples. Vocês vão aumentar um zero. A conta normalmente a gente está acostumado a fazer, né? Por 10, por 100, a gente só acrescenta os zeros quando a gente multiplica o número. Então a gente vem, multiplica aqui o 32 por 10, 320. E depois a gente, como sobra nesse cara aí já matou, fazer assim. E agora 32 por 2. Quanto que era 32 por 2? 64. Não, 64. 64. E aí a gente soma 64. 320 mais 64. A gente obtém um valor de 384. Viu como é mais simples fazer assim? Às vezes a gente pode fazer de cabeça, né? A gente já imagina 32 vezes 10, que vai dar 320. Pensa rápido no 32 vezes 2, que dá o 64. Soma esse 20 com 64, 84 e 300 como sobra. Então às vezes fica mais fácil a gente fazer. Às vezes numa prova a gente fica muito, pô, essa conta é chata, difícil entender. Então talvez a gente consiga fazer mais facilmente dessa forma. Com qualquer outro número, se fosse 15, 16, a gente poderia fazer da mesma forma. Primeiramente com 10 e depois com outro número. Talvez facilite aí o nosso processo na conta. Então a gente acha aí o valor de 384. E a gente chega aqui no valor de 384. Vou apagar aqui para fazer o restante. E aí os 45% das pessoas falaram que o serviço é regular. Regular. A partir daí, tendo 45% do serviço regular, a gente vai ter novamente 45 de 100 de 1.200 pessoas. Novamente a gente vai fazer o processo aqui, de facilitar nossas contas. Vamos ter como resultado 45 vezes 12. A gente faz aquela mesma coisa que eu fiz anteriormente, né? 45 aqui, vezes 10, vezes 2, vai nos dar 45 vezes 10. 450, depois 45 vezes 2 é a mesma coisa que 90. E aí 450 mais 90, a gente tem o valor de 45. 540. A gente acha aqui 540. Brava. E aí a gente vê que 45% das pessoas, ou seja, 540 pessoas de 1.200, acharam o serviço regular. E por último, só para saber mesmo, né, que se a gente observar que até esse momento aqui, para facilitar, se a gente estivesse numa prova, por exemplo, a gente já teria achado 3 resultados e saberia que o total é aquilo lá. E saberia que isso tudo aqui vai dar 100%, correto? Que são todas as pessoas, não tem exceção. Se a gente achasse essas 3, a gente poderia já somar todos aqui e o restante que sobrasse de 1.200 ou de tantos por cento, a gente já acharia o resultado. Então não precisaria fazer a conta de novo. Mas vou fazer por via das dúvidas mesmo, só para fechar. E como pessoas que classificaram o serviço como ruim, foram 11%. Que é a mesma coisa que 11 de 100 de 1.200 pessoas. E novamente, a gente corta. E aqui a gente vai ter 11 vezes 12. A gente vai ter qual? O resultado aqui? 132. 220 se fosse. 220? Não, nesse caso um pouco menos. Bem menos. 132. 132. É a mesma coisa de
naquele jeito que eu fiz, de 10 vezes 12 mais o 12, mais uma vezinha. E aí a mesma coisa que 132. E aí somando 132, um outro cara, outro cara, eu vou ter 1.200 pessoas, que é o que eu estou mostrando aqui. Resolução a gente tem 12% de 1.200, que é uma fração que eu falei, multiplicado pelo valor total, 144, 384, como a gente achou, 540 e 132 agora por último. Que esses números todos aqui somados, a gente tem um resultado de 1.200 pessoas. Se quiser conferir, vocês vão achar exatamente esse valor. Né? Então os dados estão dados para a gente, obviamente, né? Isso vai acontecer. Seguindo, então esse foi mais um porcentagem para a gente fixar ali. E agora um exemplo mais simples, né? Mais simples, mas também bem tranquilo de se fazer. O pessoal aí que está acostumado a comprar conta ali sabe que o preço muda bastante de ano em ano, né? Já foi 5 centavos, hoje está cada vez mais. Então você acha R$1, enfim. E aí nesse caso aqui seria o quilo do pão, né? O francês dos supermercados. O quilo do pão francês sofreu um aumento nos supermercados e padarias de 8%. Sabendo que o quilo era R$11,50, qual será o valor após esse reajuste? Ou seja, primeiramente a gente vai pensar quanto que vale o pão, né? Quanto ele está valendo no momento? Isso, R$11,50. A gente tem que o pão é R$11,50. Só que ele vai sofrer um aumento de 8%. E aí, a gente precisa aqui, né, lendo, entendendo a questão, interpretando ela, a gente percebe que a gente precisa saber qual vai ser o valor depois do aumento. Beleza. Mas primeiro eu tenho que saber quantos por cento foi esse aumento. Foi 8%, já olhando aqui no enunciado. Só que quanto que representa esse 8%? A gente vai descobrir com a conta. Nesse caso aqui, seria 8% de 11,50. E a mesma coisa aqui. Multiplicar essa fração, né? E aí o que a gente faz aqui? E não tem muito para onde correr, né? A gente vai ter que fazer a nossa conta. A gente vai pegar esse 11,50, multiplicar por 8, é o jeito mais simples mesmo, né? E vamos embora. A partir daí a gente tem 8 vezes 0, que é 0, 8 vezes 5, que é 40. Solta 4 aqui. 8 vezes 1 vai ser 8, mais o 4, 12. Vai subir o 1. E 8 vezes 1 vai ser o 8, mais 1, 9. Nesse caso aqui tem uma vírgula que anda 2 vezes, vai ser igual a 92. Essas duas vírgulas só pela questão do 11,50 que elas apareceram. Esses dois zeros, quer dizer, eles apareceram só pela questão do 11,50. Mas, né, com o valor total a gente percebe 92. Só que ainda falta uma coisa, a gente multiplicou esse por esse aqui ainda, agora falta dividir por 100. Pegando esse cara aqui, no caso, que é o 92, dividindo ele por 100, a gente tem que 92 vai dividir direto por 100. Então o que a gente faz? Vou colocar o 0 e uma vírgula, para aumentar um caminho aqui. E agora a gente tem como chegar lá, né? O 100 multiplicado por quanto chega próximo de 920? Está falado? Foi? 9. Isso aí. Então 100 vezes o 9, ele chega em 900. E no sobra aqui 20. Como eu já andei com já coloquei um 0 aqui com a vírgula, a gente vai só acrescentar um 0 aqui. 100 vezes quanto que dá 200? 2. A gente vai colocar o 2 e aqui a gente 0. 0,92. Então a gente tem aqui o valor de 0,92. Esse cara aqui que representa os 8%, correto? Então se aumentou em 8%, a gente vai pegar o valor do pão, que é o atual, 11,50, e somar com esse cara aqui. Então pegando 11,50 e somando 92, no caso 92 centavos, a gente vai ter 2, 9 mais 5, 14, vai 1 mais 1, 2, 1 com 0, 1.
12 para 42 vai ser o novo valor do pão, né? Depois do reajuste. Então, eu vou ter aí como resultado a mesma coisa, né? Resolução. Preço anterior, né? Antes do aumento, 11,50. 8% de 11,50 seria 0,92 centavos. E, portanto, o preço após o aumento do pão, 12,42. Foi mais ou menos isso que a gente fez, essa continha aqui. Não tem muita dificuldade, tá vendo? A gente trabalha com a porcentagem primeiramente, depois trabalha com uma somazinha só para poder achar o resultado final, né? A gente tem que sempre interpretar o contexto do problema, a porcentagem ela aparece muito assim. E depois tudo fica bem fácil de trazer a resolução, né? De achar o resultado, fica bem mais simples. E aí eu trouxe uma última questãozinha, com questões de realidade também, né? Já que eu falei do pão, por exemplo, de uma pesquisa. Agora seria um automóvel. Antes da pandemia a gente tinha muitos veículos mais baratos e tal, carro, moto, um valor mais acessível. Hoje em dia, depois da pandemia, de anos e anos se passa, isso aumenta muito mais. Nesse caso aqui, provavelmente o automóvel popular, né? Ele tinha um valor de 30 mil reais antigamente. Só que ele sofreu um aumento de 235%. Se tratando dos dias atuais, isso é muito comum acontecer, né? Não é tão assustador assim. Então a gente pega aí um valor, um automóvel, que tinha um valor de 30 mil, o valor dele, e ele aumentou o seu valor em 235%. Então a gente tem aqui 235%. Você vê, caramba, isso aqui é muita coisa. E aí o que você vai imaginar? Às vezes se a gente olhando, a gente fala, pô, mas eu vou achar a porcentagem do cara. E aí depois que eu vou somar isso no valor total, aí você já pode pegar a malícia. Se você olhar para esse cara aqui, você vai ver que ele é 30 mil. Você vai ver que esse cara aqui é 235%. Não é 30%, não é 20%, não é como eu usei nas outras 8%, não é nada disso. Você já percebe que esse cara aqui ele é maior que 100%, correto? Então ele vai ser um cara que se você mexer com ele diretamente no número, ele já vai te dar o resultado. Porque 100% já está aqui. Ele já está aqui dentro. Então, se você usar ele diretamente como ferramenta, você já vai ter o 100% e o restante já vai estar somado a esse valor, já vai estar embutido. Então, você já vai encontrar diretamente o valor que você precisa no final da conta. Beleza? Eu vou fazer aqui que vocês vão entender melhor. Nesse caso, 235 pelo 100 aqui, e aqui 30 mil. Né? Aqui, como a gente está sempre multiplicando, está sempre fazendo desse jeito, vou permanecer. Pode cortar aqui e cortar. Então vai nos sobrar 300 vezes 235. É igual. A gente pode muito bem aqui tapar esses dois caras e multiplicar esse cara aqui por 3, né? Nesse caso, 235 vezes o 3. A gente pode fazer a continha mais rápido. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3, 9. Oi? Isso, com 10. Que vai 3 vezes 2, mais 1. 705, correto? Mas aqui a gente tem os dois zeros a gente multiplicar, que é só aumentar os dois zeros. Com isso, a gente vai ter aqui 705, mais os dois zeros aqui que ficaram faltando. Ou seja, vocês já observam que se subiu 235%, a gente tem o valor do automóvel, que é 30 mil, passou a ser 70.500. Você observa que aumentou bastante o valor dele aí, né? Enfim, dobrou e mais um pouco ainda. E é basicamente isso que está dizendo a porcentagem. 100% do valor dele é quanto? É ele mesmo. E aí é 235%, ou seja, é 100% a mais, seria 200%, ainda mais 35%. Então vocês observam que foi 100% a mais, que daria 60%, ainda mais 35%, seria mais R$10.500. Então a partir daí você já consegue entender como funciona mais ou menos essa questão de porcentagem maior que 100 no caso. E aí com isso a gente conclui um pouco do raciocínio para poder lembrar um pouco mais dessas questões de porcentagem e tal, e todos esses exercícios de fixação para vocês lembrarem um pouco do conteúdo para auxiliar vocês mais para frente na matéria de vocês. Alguma dúvida, alguma coisa? Alguém não entendeu alguma coisa que eu fiz?
Por hoje é só. Valeu.